Hoje é 21 de julho de 2021, quarta-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. Ontem nós entendemos que é preciso ouvir a voz de Deus. Mas e como identificar, missionária, diante de tantas vozes, a do mundo, tantas coisas, tantos estímulos, TV, redes sociais, celular, tantas coisas, como podemos identificar a voz de Deus? Como? Como podemos fazer isso? Às vezes existe uma confusão, não é, na nossa mente e nós não entendemos como era que os homens e mulheres de Deus tão facilmente identificavam como ouvir a voz de Deus, mas também como saber que é Ele que está falando comigo. A palavra de Deus em João, no capítulo 10, no versículo 27, diz assim, João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Veja, o Senhor está dizendo que Ele reconhece. Nós ouvimos a voz, Ele nos conhece e nós seguimos a voz dEle, porque Ele é o pastor. E nós somos ovelha. E quando a gente vai ver como as ovelhas, verdadeiramente o pastor, chegam, e até criadores de outros animais, quando conhecem, tem aquela intimidade de ver, de ouvir a sua voz, reconhece quem é o seu dono. Essa semana eu estava ouvindo, não é, uma pregação, e o pastor disse assim: Deus fala o tempo todo, mas nem todos reconhecem a sua voz. E por que será? Alguns acham que ora e não é ouvido. Mas por que será que você acha que você nem é ouvido e nem ouve a voz de Deus? Será que toda a sua oração, todo o seu pensamento, toda essa palavra que você quer ouvir de Deus, essa palavra vai alcançar outras pessoas? Essa bênção vai beneficiar os outros ou é para si mesmo? Diante desse turbilhão de informação, né? De tantos questionamentos das pessoas que nunca sabem se Deus realmente está falando com elas. Com isso ficamos confusos, né? Ou nunca tem coragem de tomar uma verdadeira decisão, se voltar e seguir, porque não é o homem quem está falando, não é Deus, e nunca entende, não compreende através de que e como Deus fala conosco. Ao mesmo tempo, existem aquelas outras pessoas que é assim, tudo é, ouve Deus falar demais. O tempo todo fala, Deus me disse, Deus falou, eis que o Senhor fala, não é? Enquanto uns falam demais e outros têm tanta dificuldade, qual seria a direção? Fica muito difícil acreditar que é Deus mesmo que deu aquela direção, e a pessoa fica diante de dois extremos. Os que nunca ouvem e os que ouvem demais. Mas o que é importante nisso tudo é saber que no mundo há muitas vozes e nós precisamos discernir quais são elas. Que nós precisamos discernir qual é a voz de Deus, porque Ele fala conosco. Ele fala através. E a gente precisa lembrar dessa passagem que está em 1 Coríntios, no capítulo 14, na parte A do versículo 33. Pois Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Se essas vozes têm trazido muita confusão e não traz paz, você precisa observar isso. O mundo está confuso. Cristãos estão confusos e até mesmo alguns líderes andam confusos. A gente precisa entender, não é, que Deus não nos deu confusão. Quantos homens e mulheres de Deus ouviram a voz de Deus claramente, de maneira audível, ouviu a voz de Deus. Noé ouviu a voz de Deus e obedeceu. Porque a ovelha é assim, veja. A ovelha ouve a voz de Deus e obedece, segue a voz do seu pastor. E nós devemos ouvir a voz de Deus e seguir o que ele fala. Não adianta você ouvir, porque existem também essas pessoas que ouvem a voz de Deus e nunca cumprem.
nunca cumpre e justifica o não cumprimento porque não tem certeza. Na verdade, sabe, mas não quer cumprir, quer viver pela sua própria vontade. Então fica difícil. Moisés, ele ouviu a voz de Deus e cumpriu e seguiu a voz de Deus. Samuel, Débora, ouviu Gideão, Maria, tantos e tantos homens de Deus, mulheres de Deus que ouviram a sua voz e cumpriu. Nós devemos não só ouvir, quando identificamos a voz de Deus, nós devemos obedecer. Porque o Filho de Deus, aquele que ama a Deus, ele não só ouve, ele também obedece. E entendermos que a voz de Deus não nos dá confusão. A gente precisa entender as maneiras com que o Senhor fala. O Senhor fala de voz audível, sim. Porque em João 12, 27 a 30 diz assim: agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio a voz do céu: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão ali estava e ouviu. Disse que tinha trovejado. Todos disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Então assim, perceba que todos ali que estavam em volta de Jesus escutaram. Todos que estavam ali em volta de Jesus ouviram a voz de Deus, mas somente Jesus reconheceu. Somente Jesus identificou que a voz de Deus, a voz do seu Pai. Alguns acharam que tinha sido um trovão, os outros pensaram que tinha sido anjos que estavam falando. Essa maneira de Deus falar acontece na Bíblia, em alguns casos específicos de homens, e o próprio Jesus ouvir e a multidão que está ao seu lado ouvir a voz de Deus, em casos específicos. Mas nos dias de hoje nós acompanhamos muito e recebemos muito a voz de Deus através de confirmação do Espírito Santo em nosso coração. A gente precisa entender que uma das maneiras que Deus fala é através do Espírito Santo, mas por isso é muito importante essa comunhão com Deus para termos discernimento em nosso interior. Não é que essa fala, que essa voz vem do Espírito Santo, que tenhamos essa comunhão, essa comunicação através da leitura da palavra e da oração. Existem aquelas pessoas que sabem que Deus está falando com ele através de revelações e sonhos. Não é? A Bíblia também fala isso, em Mateus 1,20 diz: mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então José ouviu a voz de Deus, ouviu Deus falar com ele através de um sonho, de um anjo falando para ele. Nós precisamos saber e ouvir, mas muitas das vezes nós precisamos compreender que nós somos guiados. A gente não precisa levar isso ao extremo. Tem pessoas que tudo sonham e quer simbolizar que foi Deus. Tem pessoas que o tempo todo me perguntam: missionária, eu sonhei com isso e isso quer dizer o quê? Gente, tenha calma. Nós precisamos entender que através dos sonhos nós somos guiados pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo. E nós também sabemos que Deus fala através dos profetas, dos homens e mulheres de Deus que falam através, que são guiados na palavra, pela palavra. E a própria Bíblia fala conosco. As pregações, eventos sobrenaturais, não é? Anjos vêm e falam conosco. Tem na Bíblia que anjos falaram, em Atos tem. E através de coisas inesperadas através de um louvor, de uma música, não é? Através de um som, de um filme,
de um filme que foi inspirado ali, não é? E nós o vimos e vemos através daquela passagem, daquele filme, Deus falando e tratando conosco de maneira profunda através de livros, de pessoas mesmo, que não servem a Deus, porque Deus usou uma jumenta. Deus usa também circunstâncias e coisas para falar conosco, mas nós só vamos compreender que é Ele falando conosco quando de fato buscarmos uma intimidade e um relacionamento profundo com Ele, através da oração e da leitura da palavra. Então compreenda que muitos escutam a voz de Deus, mas poucos ouvem a voz de Deus, poucos reconhecem. Quantos escutam a voz de Deus, mas não a reconhecem? Diz, não, isso não é a voz de Deus. Mas entenda, se você se considera uma ovelha, se você verdadeiramente quer, seja seguir, servir, receber a bênção do Senhor, receber a orientação da parte dEle e a sua proteção, seja sensível à voz de Deus, porque Deus fala de formas diferentes, de maneiras diferentes. E quando Deus nos dá uma ordem, quando Deus fala conosco, muitas das vezes são coisas da qual nós não queremos fazer. Nós não desejamos, porque Ele fala conosco, nos tratando, nos preparando para grandes coisas. Então tenha sensibilidade para quando você identificar a voz de Deus, você obedecê-la. Pois não basta tão somente você saber que é Deus que está falando com você, mas que você também precisa ser obediente a essa voz. Amém? Glória a Deus, graças a Deus, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua voz. Senhor, dá-nos sensibilidade e atenção suficiente para nos voltarmos para ti em intimidade, através da oração, através, Senhor, da leitura da Tua palavra, e torna-nos alertas e vigilantes, Pai, para quando ouvirmos a Sua voz, podermos identificá-la e assim obedecê-la. É o que nós te pedimos nessa manhã, te bendizemos e te glorificamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenha um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.